Então, muito boa tarde a todos. Retomamos os nossos trabalhos, agradecendo a todos a paciência por este período aqui de pausa. Esta audição ao Conselho de Redação do Jornal de Notícias sobre o arquivo deste órgão de comunicação social é um requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Eu vou dar já a palavra ao Partido Socialista, mas gostaria só de esclarecer que o Grupo Parlamentar requerente tem agora 5 minutos para expor o seu requerimento. Depois, vocês têm 5 minutos para responder a cada grupo parlamentar. Pode haver uma segunda, no final, o grupo parlamentar requerente volta a ter 2 minutos, depois de todos os grupos parlamentares intervirem, voltam a ter 2 minutos para responder. No final, se houver decisão de algum grupo parlamentar que requeira uma segunda ronda, pode haver uma segunda ronda, mas aí as vossas respostas já não são individuais. Cada grupo parlamentar fará uma intervenção de 2 minutos e responderão no final com a soma do mesmo tempo que os grupos parlamentares tenham intervido na segunda ronda. Portanto, para já, dava a palavra à senhora deputada do Grupo Parlamentar do PS, Carla Miranda, para apresentar o requerimento desta audição. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por saudar e desejar a todos um bom ano, a todos que estão nesta sala, obviamente também aos membros do Conselho de Redação, agradecer aqui a vossa presença. O Partido Socialista sentiu que não podia ficar indiferente ao manifesto que nos foi enviado por Vossas Excelências, e que se intitula Em Defesa do JN e do seu património, e sentiu que não podia fazê-lo... Deputada, peço desculpa, porque nós não estamos... O som não está... E ao fundo da sala não se consegue ouvir o que está a dizer. Já está a funcionar? Não. Querem que eu fale mais alto? Ou sou... Está melhor? Agora sim. Ok. Então, estava eu a dizer que o Partido Socialista sentiu que não podia ficar indiferente ao manifesto que nos foi enviado por Vossas Excelências, e que se intitulava Em Defesa do JN e do seu património, e sentimos que não podíamos deixar de o fazer, porque o manifesto é claro no elencar, digo eu, estruturado e densificado de algumas questões que, dizendo respeito ao passado e ao presente do Jornal de Notícias, um jornal centenário, dizem também respeito à história do país e, em especial, às histórias nem sempre contadas a norte do país. E assinala de forma clara algumas questões que podem colocar em perigo o também futuro do jornal, que é uma parcela também nossa. Portanto, tendo esta comissão a seu cargo a área da comunicação social, não podia nem devia negligenciar os alertas vindos de um Conselho de Redação que está preocupado com a responsabilidade social e histórica do jornal na vida do país. E o JN é, de facto, um espelho histórico. Nos seus 132 anos de notícias estão as histórias de enquadramento nacional e as mais pequenas particularidades da vida local em textos e em fotografias. E foi sempre isso que permitiu ao JN ser um caleidoscópio do país. E, facto não menos importante, que fez do Porto um centro noticioso. Aliás, dos 3 jornais centenários que o Porto já teve, este é o único que resiste e sobrevive. Aos 132 anos, o manifesto que aqui apresentam, na verdade, celebra as conquistas, mas também aponta a indefinição do seu futuro em várias áreas. Referenciam a indefinição da identidade do jornal através das fusões várias, sucessivas da redação, seja na mudança de uso prevista para a icónica torre do arquiteto Márcio Freitas, para onde o jornal foi em 1926, seja na perda de referência da coleção de arte que o JN foi construindo ao longo dos anos e que o Conselho de Redação entende que tem um futuro incerto, seja pelo centro de documentação que está, neste momento, inoperante. E o Partido Socialista, sendo sensível a todos os temas trazidos a esta Comissão por Vossas Excelências, não pode, na verdade, deixar de tomar especial atenção à preservação do arquivo. O arquivo de JN é um legado e uma memória patrimonial e histórica do jornal, da cidade e do país. Portanto, esse arquivo é também uma responsabilidade coletiva. E, enquanto deputados, sentimos que é nossa obrigação ter um conhecimento mais claro sobre os destinos do arquivo do JN. Sabemos que anteriores administrações, em devido tempo, assinaram um protocolo com a Câmara Municipal de Gaia, transferindo as coleções encadernadas dos números editados desde a origem do JN para o arquivo Sofia de Melo Breiner, preservando, disponibilizando à comunidade. Mas é preciso perceber os destinos, no fundo, da memória solta, aquela que se foi acumulando em papel e em fotografias nos arquivos do jornal e que não está na biblioteca em Gaia.
Como referem no vosso manifesto, eu cito, constituído por milhares de pastas temáticas e biográficas, com documentos, relatórios, recortes de inúmeras publicações nacionais e estrangeiras, ilustrações, fotografias impressas e negativos, entre os quais se contam as pastas contendo as provas à censura, peças únicas que documentam a forma como as comissões de censura e de exame prévio amputaram ou proibiram dezenas de milhares de textos e imagens e privaram os leitores de informações essenciais. E, no fundo, o que vos pedimos é que nos deem informações mais precisas sobre este material de valor histórico e patrimonial que existe desde 1988. Não nos parece que possa ser algo negligenciado ou que possa correr o risco de desaparecer entre os interstícios da história. E, portanto, é sobre esse material, em que condições é que ele está, com que cuidados existe, se está classificado, organizado de alguma maneira, que gostaríamos de vos ouvir. Perceber se este arquivo é objeto de alguma atenção da administração, se existe risco de o material sofrer perigos das intempéries, por exemplo, se tem ideia da dimensão do arquivo, se ele se encontra todo no mesmo local ou se está disperso. É sobre essa história, no fundo, construída ao longo das páginas do Jornal Notícias, que gostaríamos de vos ouvir falar para termos dados mais concretos sobre o espólio que tem entre mãos. Este manifesto, por fim, já estou a queimar o tempo, este manifesto foi enviado por vocês para várias entidades locais e nacionais, segundo vocês próprios relatam. Gostava de saber se, relativamente a esta matéria, de forma mais específica, se houve algum feedback para além da Assembleia da República relativamente à preservação deste material, que possam contribuir, no fundo, para os vossos objetivos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Miranda. Nós vamos passar agora a palavra aos representantes do Conselho de Redação do Jornal de Notícias. E eu creio que não o apresentei há pouco, o erro imperdoável meu. Connosco Augusto Correia, Sara Gerivaz e Alexandre Panda. E, portanto, por aquilo que soube, o Augusto Correia será, digamos, um primeiro porta-voz a quem dou a palavra agora, 5 minutos, para tentar também responder à Sra. Deputada Carla Miranda. Tem a palavra. Obrigado, boa tarde. Eu renovo os votos da Sra. Deputada Carla Miranda. Desejo de um bom ano para todos. Para o JN, acho que este ano começa bem. Conseguirmos trazer a Lisboa e à Assembleia da República as nossas preocupações, acho que é um excelente início de ano. Eu acho que a Sra. Deputada Carla Miranda fez aqui um retrato excelente do Jornal de Notícias, que eu sinto-me envergonhado com as páginas que aqui trouxe, que achava que conhecia bem o Jornal de Notícias, mas a Sra. Deputada conhece muito bem e percebe muito bem a importância deste jornal, que tem, principalmente no norte do país, pelas histórias que conta. Nós contamos histórias que são únicas, contamos histórias de pessoas que não chegam a mais ninguém. Não queremos substituir-nos ao Estado, mas sentimos que muitas vezes chegamos a sítios onde o Estado demora a chegar, ou não chegaria se não fosse o JN a denunciar. Ei, estava-me a correr tão bem. Mas aqui, quando eu falo consegue... Eu acho que... Sim. Vamos tentar... Assim, tem que ser mais próximo. É que isto é... Não, isto é intimidante estar aqui mesmo, aqui colado. Eu não consigo olhar aqui para as minhas notas. Eu não sei se tenho de recomeçar, mas... Ok. Eu se calhar tentaria responder a algumas das perguntas da deputada Carla Miranda, por exemplo, em relação ao feedback. O único feedback que nós tivemos, além de alguns e-mails de algumas instituições a dizer que partilhavam as preocupações e estavam atentos, o único feedback real que nós tivemos foi aqui desta comissão e da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas. Infelizmente, a resposta da Direção da DG Lab chegou mais de um mês depois de nós termos enviado as nossas comunicações e ficou perdida no spam, e só recentemente, numa nova busca, é que foi encontrada. E, entretanto, já informamos a Presidente do Conselho de Redação, que por força da lei é a diretora disso, e creio que já foi dado início ao processo formal de que seja apresentado um pedido para que o arquivo seja classificado. Esse pedido, segundo os regulamentos da DG Lab, tem que ser feito por alguém da Global Media Group, que é a empresa que é titular neste momento do Jornal Notícias, como do Diário de Notícias, ou do Jogo, ou da TSF, mas nós consideramos que, assim como aconteceu com o ODN, acho que precisamos aqui de um sobressalto público, precisamos do apoio primeiro das senhoras deputadas e dos senhores deputados, e também do Governo e do Estado, para preservar
aquilo que é um património que nós consideramos único, porque, como a senhora deputada disse, o jornal conta, e nós, não por estas palavras, mas pelas nossas, o jornal conta histórias que mais ninguém conta, chega a sítios que dificilmente chegam. E tudo isso tem sido arquivado laboriosamente ao longo de muitos anos. Por isso, nós achamos que é fundamental que esse património que nós temos, que seja colocado à disposição, seja preservado, em primeiro lugar, que seja digitalizado, porque muitas dessas pastas não estão digitalizadas, e que seja colocado à disposição das pessoas. Em relação às condições em que está guardado, nós receamos que não sejam as condições ideais, longe disso. O arquivo ocupa 2 pisos da torre do Jornal Notícias, o 11º e o 12º pisos. No 11º está mais dedicado a pastas temáticas, onde podem encontrar, por exemplo, informações sobre acidentes, informações sobre a toponímia do Porto. Por exemplo, quem tiver interesse pela toponímia do Porto tem ali um arquivo que é excelente. Acho que conta a história de praticamente todas as ruas do Porto, das vezes que mudou de nome e porque mudou de nome. Por exemplo, uma história marcante do Jornal Notícias que foi o acidente de Alcafaz em 1985. Ainda há, acho que 60 pessoas desaparecidas, desde assistente ferroviário, em que o Jornal Notícias mostrou logo aí uma faceta que é muito importante. O Jornal Notícias não só noticiou aquilo que se estava a passar, como criou uma campanha de apoio às vítimas. É uma tradição do Jornal Notícias que hoje que subsistiu durante muitos anos, com uma rubrica que não sei se conheciam, que é Todo Homem é Meu Irmão, em que com a ajuda dos leitores e dos jornalistas também, que nós contribuíamos ativamente para isso, fomos ajudando pessoas a ter uma casa, a resolver inúmeros problemas. O arquivo não tem controle de umidade, por exemplo, não tem controle de luminosidade, neste momento está fechado. O único funcionário que lá tínhamos saiu da empresa no dia 30 de dezembro, na sexta-feira, que foi 30 de dezembro, e, tanto quanto sabemos, não foi contratado ninguém. Oficialmente, nem a diretora que preside o Conselho de Direção por inerência, nem nós fomos informados, e sabemos que não foi dada formação a ninguém até ao momento. Por isso, se alguém vier substituir esse funcionário que foi embora, não terá pode ter formação de arquivista ou de documentalista, mas não terá formação dentro do jornal, nem dos procedimentos que são como nós arquivamos os nossos materiais. O estado de muitas daquelas pastas não é efetivamente o melhor. Temos algumas em que o tempo já deixou as suas marcas. Por exemplo, o edifício tem 69, 54 anos, mais ou menos, e as janelas são originais, são de alumínio, não são muito boas em termos de ambiente e climatização do edifício. Temos, por exemplo, negativos, mas isso é um erro de arquivamento, perto de janelas, temos o chão esburacado, temos uma série de deficiências do edifício que saltam à vista a quem entrar lá. Algumas das pastas eu acho que precisavam de ser preservadas. E depois há, como a senhora deputada disse, há aquelas milhares de pastas que nos referimos, que são temáticas, são ou de acidentes, ou de acontecimentos históricos, ou de personalidades. Por exemplo, se aqui algum dos senhores deputados quiser consultar a história do fundador de dos partidos, nós temos essas histórias com recortes de notícias, do Jornal Notícias, do Diário Notícias, do Diário Popular, do Comércio do Porto, do 1º de Janeiro, consoante, obviamente, a figura em causa. Figuras e também instituições e acontecimentos. Isso não está digitalizado, isso está arquivado. Eu acho que os 2 pisos terão uns 300 metros quadrados, talvez mais. No 12º piso é onde temos esses armários com essas capas que são estantes abertas e as capas estão lá colocadas, depositadas, numa sala que não tem as condições ideais para arquivamento de documentos. E isso preocupa-nos. Nós gostaríamos que essas pastas fossem digitalizadas, fossem armazenadas mais cuidadosamente. Gostaríamos que fosse possível qualquer pessoa consultá-las. Nós, antes do Dr. Google, eu que já estou no jornal há 27 anos, tinha o Dr. CDI, que é o Centro de Documentação e Informação. Era lá que nós íamos, pedíamos uma pasta, gostava de saber sobre Mário Soares, por exemplo, ou Francisco Sá Carneiro.
ou Freitas do Amaral, ou Álvaro Cunhal, e vinha a pastinha, no caso destas figuras não é só uma pastinha, são várias, obviamente, e nós investigávamos por uma determinada data, por uma determinada altura. Por exemplo, eu quero saber o que é que aconteceu na primeira Assembleia Geral do CDS em 1965, quando foi cercado no pavilhão Rosa Mota. Nós temos lá, supostamente até temos panfletos da extrema-esquerda que foram distribuídos, supostamente, não posso garantir que não tive tempo de ver. Temos essas peculiaridades e que eu acho que fazem o arquivo muito valioso. Não são só notícias que nós temos até os panfletos, é um bocadinho se calhar o que faz o Pacheco Pereira agora, que nós já fazíamos antes. E esse é um património que nós achamos que é muito valioso e que gostávamos de que fosse preservado, e acho que precisamos desse sobressalto, e para nós é muito importante vir aqui poder dizer isso. E devia ter começado por aí. Agradecemos a oportunidade de estar aqui, e o meu habitat é na Casa do Povo, para defender um jornal que é do povo e que sempre esteve ao lado das pessoas. Muito obrigado. Não sei se ainda tenho tempo. Mas... Não, já não tem, mas vai ter mais 5 minutos cada grupo parlamentar. Portanto, se for gerindo assim o tempo, vai ver que consegue responder a todas as questões e passar também as mensagens que deseja passar. Nós agora vamos dar a palavra ao grupo parlamentar do PSD, saudando o Sr. Deputado Paulo Rios por este regresso. Eu espero que o Sr. Deputado Alexandre não tenha faltado por a razão da sua vinda, não é? De certeza que não. Mas queria também queria lhe dar as boas-vindas a esta comissão de novo, e queria também pedir à Sra. Vice-Presidente, a Sra. Deputada Cláudia Bento, para que depois assumisse também aqui a função de coordenação dos trabalhos, porque eu terei que me ausentar, e não é nada pessoal, tenho muita estima pelo Sr. Deputado. O Sr. Deputado Paulo Rios tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, bem como os senhores deputados e o Conselho de Redação do JN. Fazendo um ponto prévio, Sr. Presidente, e com a desculpa de todos, eu próprio também terei que não conseguirei ficar até ao fim da audição, mas confessar-vos que eu pedi ao meu grupo parlamentar, para ser eu fazer esta audição. E pedi para fazer esta audição porque achei que era a melhor maneira de prestar uma justa homenagem a um jornal da minha terra e que me diz muito. E, portanto, valendo o que vale, para mim é importante estar aqui. Se para os senhores é importante estar aqui, para mim também é importante estar aqui. Os órgãos de comunicação social, e em especial o JN, são muito mais do que uma empresa e são muito mais que um jornal. Representam uma cidade, representam uma região. Se nós dissermos a alguém do Porto ou do Norte, indique-me 6, 7, 8 marcas regionais, garantidamente o JN está lá. Isto diz muito sobre o que é o JN. E, portanto, transportam os senhores, e de certa forma transporta cada pessoa que convosco lida, a responsabilidade desse passado, dessa memória, e isso também nos responsabiliza. Ninguém ignora nesta sala que os projetos empresariais e na comunicação há inúmeros projetos empresariais, nomeadamente os privados, que têm objetivos de gestão racional, sustentabilidade e, de preferência, lucro a quem arrisca e quem investe. Mas também sabemos que casos há, e o Grupo Global Mídia é um desses casos, em que quem arrisca a adquirir participações ou quem arrisca a liderar projetos destes, sabe que carrega consigo outras coisas intangíveis, imateriais e valiosas, como seja uma enorme responsabilidade social. E, portanto, não temos dúvida nenhuma que quem, no devido tempo, entendeu liderar este projeto, tinha consciência plena de que o JN não era um jornal, era muito mais do que um jornal, era a força de uma região, e essa responsabilidade iria recair sobre quem gerisse também, ao nível da administração, este jornal. Aquilo que nos trazem como vossa preocupação, tenho que confessar que eu próprio ignorava na sua extensão total, embora entenda os motivos da vossa preocupação. Certo é que, neste momento, e por isso vos começo por aí, neste momento dirigem-se ao órgão de soberania, se calhar menos preparado para nos ajudar, porque é um órgão essencialmente legislativo e de fiscalização, mas também entendemos que é um órgão que tem, pela sua natureza, uma capacidade, um palco, uma luz que permite difundir e divulgar aquela que é a vossa preocupação e, portanto, acho que é bom para todos que este debate decorra nesta comissão e desta forma. Certamente que não terei, comparandarão, 3, 4 ou 5 soluções, tenho preocupações, tenho perguntas e gostava de tentar inteirar-me convosco, ou pelo menos tentar, se não mais descansado, ficar mais esclarecido. A questão é esta e é mesmo de ignorância. Primeiro, admitindo que este não é certamente o vosso primeiro passo, garantidamente outras iniciativas tiveram, nomeadamente internamente. Ou seja, se isto foi colocado àquilo que é, permitam a expressão, a vossa tutela, ou seja, a administração
da empresa ou do grupo e qual foi a reação para nós percebermos também se essa consciência existe ou não existe. Ou não colocamos, ou deram resposta, ou adiaram, ou estão a estudar. Nós percebemos um bocadinho qual é o estado de espírito, qual é a temperatura a que o assunto está, porque, em bom rigor, vamos ser todos francos. Não era o Conselho de Redação que competeria estar a levantar esta questão e a resolvê-la. Se são vocês, já não é grande sinal. Mas ainda bem que são vocês, alguém terá que ser. Segundo, também perguntar-vos, porque também por desconhecimento meu, a eventual classificação de um arquivo destes terá algum tipo de consequência jurídica ou formal. Ou seja, sendo classificado, imediatamente, pergunto-vos por ignorância, imediatamente poderá aceder a certo tipo de apoio, poderá aceder a certo tipo de depósito, poderá aceder a certo tipo de classificação de entidades públicas ou outras, desconheço. Terceiro, partindo do princípio, de em jeito um bocadinho provocatório, eu costumo dizer em muitas audiências que fazemos aqui, até no próprio grupo parlamentar, eu costumo dizer às pessoas, meio a sério, meio a brincar, já que me trouxe um grande problema, espero que também tenha aí uma solução para me dar ou vai-me deixar ficar a criança no colo. E, portanto, um bocadinho provocatoriamente, eu também perguntaria o que é que entenderiam os senhores que seria uma boa solução para esta questão, que outras entidades é que poderiam aceder ou participar numa solução, ou se entendem que a única forma de resolver o problema será pelo investimento, entre aspas, interno do próprio grupo ou da direção do próprio jornal, ou se há outro tipo de entidades que vocês entendessem que teriam legitimidade, meios ou capacidade de o fazer. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então de seguida a palavra aos membros aqui do Conselho de Redação do Jornal Notícias aqui presentes para responderem às questões aqui colocadas. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira. Obrigado pelas suas perguntas e obrigado também por defender o nosso jornal e até por escrever o nosso jornal. Eu vou começar já a responder à sua primeira pergunta. Nós colocamos a questão à administração, ainda antes de enviarmos o manifesto a outras pessoas, até hoje não obtivemos qualquer resposta. Não estranhamos porque, infelizmente, não é costume termos resposta. Vou passar agora à terceira pergunta. O que seria uma boa solução? Para nós, uma boa solução era o Jornal Notícias continuar no edifício que é nosso, ou que devia ser nosso. Aliás, nós receámos estar a pagar renda por um edifício que devia ser nosso e estamos, como se diz no Porto, à beira de ser sem abrigo. Porque o edifício foi vendido em 2019, tanto quanto sabemos há um projeto de um hotel aprovado e nós não sabemos para onde vamos. A boa solução era continuar lá e criar, visto que nós temos espaço, temos 14 andares de edifício, criar lá as condições para que o arquivo fosse preservado em condições nas condições que não tem. Isso requer um investimento que até hoje a administração, ou por desconhecimento, se calhar somos nós que também não conseguimos ainda passar bem a palavra à administração, ainda não conseguimos fazer perceber bem o valor daquele arquivo e a importância de o digitalizar, de o conservar e de o pôr ao dispor das pessoas. Isso, a solução ideal seria ficar mesmo naquele edifício, que o edifício não fosse vendido, que o edifício fosse restaurado e que o arquivo ficasse lá como tem estado estes anos todos. Aberto às pessoas que o querem consultar. As coleções, como disse a Sra. Deputada Carla Miranda, foram, ao abrigo de um protocolo, foram enviadas para a Câmara de Gaia. As coleções, só para especificar, são todos os números do Jornal Notícias, desde 1 de junho de 1888, ontem ainda não está, mas a do mês de dezembro chegará lá em breve, porque vai sendo digitalizado. Em relação à segunda pergunta, o que é que acontece se o arquivo for classificado? Eu apanho-me mais ou menos desprevenido, eu tenho aqui a legislação, mas não sei dizer de cor. Sei, sim, mas o nosso objetivo era que, tal como o Diário de Notícias, cujo arquivo foi classificado, que tenha um valor que é naturalmente intrínseco para a nossa sociedade e para o nosso país, o Jornal Notícias tem outro valor, centrado numa outra área do país, centrado se calhar num tipo de noticiário um bocadinho diferente, num noticiário mais micro, se calhar, mais próximo das pessoas, muito junto daqueles territórios. Eu dou-lhe o exemplo, perto da minha rua havia um semáforo que avariou e os moradores reclamaram. E diziam-me, tu podias fazer alguma coisa. Eu disse, vamos escrever à Câmara e tal, vamos seguir os procedimentos normais. Aquilo não se resolvia. Um dia houve um acidente. Eu noticiei o acidente e o semáforo foi resolvido no dia seguinte.
Pronto, se houver um buraco na rua, se nós noticiamos o buraco, ele não demora muito a ser reparado. É essa a força do Jornal Notícias. Em relação à classificação, o que eu sei, eu não tive tempo de ler, eu não sei se quiser, eu posso ler. Eu sei que, segundo a DG Lab, fica protegido ao abrigo do Decreto-Lei 14/2015, que tem aqui todos os procedimentos da abertura do procedimento de classificação como de interesse público. Sim, que nos ajuda, que nos protege e nos tenta a garantir a conservação, que é o nosso objetivo. O nosso objetivo não é só conservá-lo, isto é um património que foi construído pelos trabalhadores do Jornal Notícias ao longo de todos estes anos, mas que é de todos, acho que nós achamos que deve ser de todos nós. Ao longo dos anos muitas pessoas foram consultar o arquivo, ainda hoje eu na sexta-feira estive no arquivo e ao descer tinha um senhor de idade que ia consultar as coleções, nós tive que lhe dizer que estava em Gaia e ele não ficou contente, mas essa solução de Gaia é um mal menor, visto que nós estamos em risco de ficar sem casa, pelo menos a coleção está salvaguardada. Agora nós queremos salvaguardar o resto e estamos a falar de centenas e centenas, milhares de páginas, não estamos a falar de 10 mil páginas ou 20 mil, mas 4, 5 mil capas, pastas, se calhar estamos a falar de 10 mil. Se começar a pensar bem, aqueles armários têm muitas pastas e tudo aquilo é um património, fotos que são únicas. Eu não quero uma sala, mas nós tínhamos fotógrafo e cada sítio ele tirava 1 ou 2 fotografias para poupar o rolo, por isso não há muitas fotos de certos acontecimentos, há 2 provavelmente que ele fez. E isso nós achamos que era muito importante que fosse preservado, daí isto ter chegado em relação ao Conselho de Redação. Nós estamos aqui 3, nós somos 5, falta o Luís Pedro Carvalho, a Joana Almeida e Silva, que por questões profissionais não puderam vir, e a Presidente do Conselho de Redação, por inerência, como decorre da lei, é a Diretora do Jornal Notícias. Como o arquivo também está sobre a alçada da Diretora, o Conselho de Redação decidiu tomar um bocadinho estas dores, porque nos preocupa, especialmente as pessoas mais velhas que tinham o hábito de ir ao arquivo. Agora, esporadicamente, quando lá vão, como aconteceu, por exemplo, agora com a morte do Fernando Gomes, do Bibota de Ouro, havia pouca informação do Dr. Google e havia pouca informação atualizada e o colega que fez esse trabalho, o camarada que fez esse trabalho, que nós nos dizemos colegas entre nós, mas não é nada político, é só uma questão jornalística, Não, é a nossa nomenclatura própria, terá a sua explicação, que eu não vou amassá-los com isso. Foi o último exemplo em que alguém recorreu àquelas pastas que estão ali amontoadas e disse, vou ver informação sobre o Fernando Gomes, e fez um belíssimo trabalho de 2 páginas com isso. E isso não é mais lado nenhum. Eu não sei se respondi a todas as perguntas, se ficou alguma coisa, agradeço, por favor. Muito obrigada. Passamos de seguida, então, para o Sr. Deputado Chega Jorge Galveias, para a sua intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em exercício, claro. Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Conselho de Redação do Jornal de Notícias, a todos os presentes, começo por endereçar os votos de um feliz 2023. Algumas questões já aqui foram colocadas, mas o Chega não pode deixar de aqui trazer a nossa posição e as nossas preocupações. Posto isto, em primeiro lugar, deixar claro que a posição do Partido Chega face a tão importante órgão de comunicação social como é o Jornal de Notícias. Estamos a falar de um jornal com 134 anos de história, o único que, de dimensão nacional, em circulação, não se encontra sediado em Lisboa. Representa não só a cidade do Porto, mas também toda a região norte. E justamente por este facto, e imediatamente ao encontro do tema desta audição, não percebemos a razão pela qual o Diário de Notícias e propriamente o seu arquivo foram classificados como Tesouro Nacional e o JN e respectivo arquivo não o foram. Importa ressalvar a importância de ambos os acervos, que do ponto de vista histórico são de extrema relevância, pela compreensão e estudo social que podem acrescentar. Basta observar capas de há muitas décadas que demonstram, até em fotografias, diferenças no próprio vestuário de pessoas do mesmo país, mas de diferentes regiões, tal como temas que eram mais importantes a norte do que a sul e vice-versa. Toda a informação que faz parte da história de Portugal e do mundo tem que ser preservada. Pelo que fica já a pergunta, qual a razão para que o arquivo do DN ter sido classificado como Tesouro Nacional e não o do JN. Ainda mais, sendo ambos do mesmo grupo, o Global Média. Reconhecem os senhores a importância de se classificar também o arquivo do JN como Tesouro Nacional? Quais os entraves para que tal processo não se inicie?
E para terminar, e porque aqui estamos mais para vos ouvir, garantem os senhores que todo o material presente no arquivo do JN está salvaguardado? Não existe receio de extravio, danificação ou destruição do mesmo? Até que ponto há garantia da preservação do património do JN? Têm alguma noção, e eu creio que a resposta será negativa, mas não posso deixar de colocar, têm alguma noção do valor necessário para a recuperação do arquivo e da digitalização do material existente? Tenho noção que algumas destas questões já foram colocadas e respondidas, mas de qualquer das formas não posso deixar de as fazer. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo de seguida novamente a palavra aos membros da direção aqui presentes. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não percebi o nome. Jorge Galveias. Aqui o meu colega é que me induziu em erro, que eu achei que tinha percebido bem. Este é o meu ouvido bom, o direito. Por isso, da esquerda ouço pior. Não, isto não tem significado nenhum. Não, garanto que o único significado foi o do teste da medicina do trabalho, mais nenhum. O lado esquerdo não deu nada, o direito deu. Eu não queria ser... a razão para o DN ter sido classificado do JN não, eu acho que o DN conseguiu fazer chegar à opinião pública mais depressa e melhor que o DN a necessidade daquele património valioso ser classificado. Não queria ser indiscreto, nem queria ser mal agradecido a quem nos está a receber também, mas também o fator Lisboa também conta aqui um bocadinho, não é? Aqui está mais perto do centro do poder, é mais fácil para o DN chegar. Nós tivemos até o presidente Jorge Sampaio que apoiou essa causa e muitas outras figuras nacionais apoiaram a causa do DN e isso ajudou. E o nosso objetivo também é esse, é chegar aqui e conseguir recolher apoios e que as pessoas sejam sensibilizadas para o valor daquele património. Eu receio que, perguntou-me sobre se aquilo estava salvaguardado, eu receio que estes anos e anos de desinvestimento das administrações levaram-nos àquilo que eu já referi aqui um bocadinho. Estamos num espaço que está degradado, com o chão estragado, com algumas pastas já também a dar sinais da passagem do tempo. Aliás, quando aqui perguntava se isso está salvaguardado, e eu, fazendo aqui uma brincadeira, eu receio que aquilo que o JN que devia contar a história, aquele arquivo, temos receio que ele passe a história e que não fique cá para nos contar a história. Eu não tenho uma noção, porque nós não fizemos ainda essas contas, este ainda é um dos primeiros passos para saber o que vamos fazer, quanto é que custará digitalizar aquilo. Eu não creio que seja barato, especialmente se for bem digitalizado, e infelizmente se calhar temos exemplos de algumas coisas que não são bem digitalizadas e isso depois com os anos acaba por se pagar e convém que fique bem feito de uma vez. Estamos a falar de milhares e milhares de documentos, milhares e milhares de fotografias, todos os negativos também, se não forem bem preservados, alguns não vão durar muito mais anos. Se calhar nós não precisamos de digitalizar todos os 100 negativos de um determinado acontecimento, mas se calhar escolher as melhores fotos, mas isso também nós não temos, infelizmente, ainda não sabemos quanto é que isso vai custar. Eu pedi-lhe o favor, era de repetir a segunda pergunta, é que o ouvido do direito é bom, mas nem tanto. Sr. Deputado, pode voltar a fazer questão, se faz favor. Se não há o receio do extravio e da danificação, logicamente que existe esse receio. Portanto, já foi respondido. Sim, há esse receio também de que o que está, que se venha a extraviar, até porque, pronto, o arquivo está fechado, não está lá ninguém neste momento, mas nós não podemos pôr as mãos no fogo por ninguém. Se alguém pedir a chave e quiser consultar um artigo, eu estive lá a consultar artigos, e podia ter trazido alguns, se quisesse, porque ninguém me perguntou nada, nem ninguém me viu, não é? Também partem do princípio que eu que sou de confiança, porque trabalho lá há 28 anos quase, mas é verdade, nós temos esses receios, aliás, é uma preocupação que nós temos e por isso nós queremos aquilo inventariado, catalogado, digitalizado e posto ao dispor das pessoas. Muito obrigada. Passamos de seguida para a senhora deputada Paula Santos, do PCP, para a sua intervenção. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria cumprimentar, saudar
o Conselho de Redação, os elementos aqui presentes, e saudar também por esta iniciativa que tomaram, a preocupação com a defesa do património do Jornal de Notícias, fazendo aqui referências concretas no vosso manifesto, quer às preocupações quanto ao seu edifício, mas também quanto ao Centro de Documentação e à coleção de arte. Deixem-me dizer que, perante este conjunto de elementos que colocam no manifesto que nos fizeram chegar, quer já os elementos que aqui hoje referiram nesta audição, podemos, ou seja, de facto, uma grande preocupação. Eu, sobretudo, gostaria de fazer esta referência porque é, de facto, de grande preocupação sobre um jornal que tem, de facto, uma história que, sem dúvida nenhuma, que é indiscutível a sua singularidade no nosso país, tudo aquilo que representa e o contributo que dá também para... no quadro da diversidade e do ponto de vista do papel que desempenha. E, portanto, é de facto com esta preocupação que olhamos e que olhamos para esta realidade. Uma primeira pergunta que eu gostaria de vos colocar, de certa forma, é, tendo em conta as preocupações que partilham aqui connosco, ou seja, perante isto e após este manifesto, se, do ponto de vista da administração, se registou que posicionamento se registou, ou seja, a questão que gostaria de colocar é, de certa forma, a perspectiva por parte da administração do grupo relativamente às questões que são aqui colocadas e relativamente até ao próprio Jornal de Notícias, porque eu creio que muitas das preocupações que estão aqui presentes também têm presente o futuro relativamente ao jornal e à continuação do seu trabalho, porque quer quanto ao arquivo, não é? É aqui referido que neste momento o único trabalhador que tinha, ou seja, que se encontra encerrado e que, por doença, o único trabalhador neste momento não está em funções. Preocupação também quanto ao edifício, não é? E quanto ao local para a própria redação do jornal. E preocupação também quanto à situação indefinida relativamente à coleção de arte. Eu não posso deixar de fazer uma referência também nos órgãos de comunicação social no nosso país. Tem havido um conjunto de alterações, até no sentido da concentração da própria propriedade dos órgãos de comunicação social, situação que também vemos com grande preocupação e que, no plano da diversidade, da pluralidade daquilo que deve ser a informação, é algo que naturalmente nos preocupa. Mas, de certa forma, também as questões, e na vossa intervenção foram já adiantando alguns elementos, e aqui também a necessidade da classificação do edificado, a necessidade da classificação do próprio centro de documentação e a importância que é a sua preservação, porque estamos a falar do património do Jornal Notícias, mas é também, sem dúvida, o património um pouco também que faz parte da história e daquilo que tem sido também do nosso país e, portanto, é dizer também que do PCP, naturalmente, há aqui um conjunto de aspectos e consideramos que é importante salvaguardar, que é importante proteger e causa-nos alguma, ou seja, o facto de não vermos, e dos elementos que já aqui trouxeram esta falta de respostas, se compreendi bem, em
particular por parte da DG Lab relativamente ao Centro de Documentação Ecopreocupação, que também olhamos, porque sendo um património que é da cidade, que é da região, que é do país, é naturalmente algo que deve merecer também um interesse, neste caso concreto, por parte do Governo, que deve merecer o interesse também da proteção relativamente a estes aspectos que aqui colocam. Mas para concluir e referir que terei que me depois ausentar por outros trabalhos que estão a decorrer e outros compromissos, mas deixar esta nossa palavra de preocupação e a necessidade da salvaguarda, esta questão que tinha colocado a perspectiva relativamente do grupo e da administração às preocupações que aqui trazem, e depois também não posso deixar de referir o fato da importância que é também por parte do que diz respeito à DG Lab, mas também queria aqui alargar ao Governo o fato de não se ter ainda tomado uma iniciativa de procurar proteger este património. Muito obrigada. Passo seguida a palavra aos membros da redação do Jornal de Notícias. Obrigado. Sra. Deputada, obrigada pela sua manifestação de compreensão e de apoio à nossa causa. Em relação à administração e a um eventual reposicionamento, receamos que não tenha havido reposicionamento nenhum. Nós não tivemos feedback nenhum da administração em relação a este nosso manifesto. Este manifesto foi enviado à administração antes de ser enviado às dezenas de instituições que foi enviado, e como já ouvi aqui nesta casa aqui perto no hemiciclo, foi zero bola, não tivemos qualquer resposta. Em relação à DG Lab, eu se calhar talvez não me tenha explicado bem, a DG Lab foi a única instituição, além da Comissão, que deu um feedback. Também temos feedback de muitas autarquias a manifestar preocupação com isso, mas a DG Lab deu um feedback que, culpa minha, que não geri bem a questão do mail desde a saída do anterior secretário do Conselho de Redação. Temos aqui um momento de indefinição e esse mail estava perdido e só na preparação de fim de ano é que nós o encontramos e tínhamos lá os procedimentos, e sei que a diretora que preside ao Conselho de Redação e que também é diretora do arquivo, por inerência, que já deu os primeiros passos para que o procedimento avance. Em relação à administração, como eu estava a falar, não houve nenhum tipo de reposicionamento, nem em relação ao arquivo, nem em relação ao edifício. Nós continuamos sem saber para onde vamos. Já sabemos que não vamos para um edifício em Latino Coelho, porque ele já está com outra empresa. Continuamos nesta indefinição de saber quando é que vamos ter casa, quando é que não vamos ter casa, se vamos sair do Porto, se vamos sair do centro do Porto, para onde é que vamos. O que parece certo é que ali vai ser um hotel e que nós vamos ter de sair de lá. A administração também não deu qualquer resposta, apesar das promessas do CEO de aumentar os trabalhadores. Nós hoje, há trabalhadores dos notícias, jornalistas com mestrado, alguns a fazer doutoramento, que no fim deste mês, se for cumprida a lei, vão ser aumentados para 760 euros. Vão ser aumentados alguns 50 euros e outros vão ser aumentados 40 euros e outros 30 euros. E estamos a falar de jovens, alguns já com 6, 7 e 8 anos de experiência, e numa casa, numa empresa, se calhar numa área da nossa sociedade que merecia um bocadinho, se calhar, de mais atenção, em que as empresas não cumprem sequer a legislação que está em vigor. Eu, por exemplo, tenho o mesmo salário há 15 anos, desde que nasceu a minha filha mais nova. Sei perfeitamente que foi esse o ano em que fui aumentado pela última vez, eu e todos os meus colegas. A empresa nem sequer, parece-me que nenhuma cumpre a legislação que está em vigor das progressões na carreira, não adianta ter boa classificação ou não, ou haver sequer classificações. Nós, infelizmente, todas estas preocupações que estão aqui vertidas neste nosso manifesto, a nenhuma delas tivemos resposta. Por exemplo, como falou na coleção de arte do Jornal Notícias, a coleção de arte do Jornal Notícias é uma coleção também que tem muito a ver com aquilo que é o jornal. Dada a proximidade do jornal a muitas figuras da nossa sociedade, mais no Porto e a Norte, muitos desses artistas ofereciam ao jornal algumas das suas obras. Com essas ofertas e com algumas coisas que o jornal, quando vivia melhores dias, foi comprando, criou uma coleção de arte que chegou a estar exposta ao público como galeria. Essa coleção de arte foi
a partir do momento em que foi anunciada, no último ano, não, a transferência foi agora em 2021, que é um sinal de que nós estaremos para sair do edifício. O edifício tem vindo a ser esvaziado, tirando a redação, está tudo a ser esvaziado. A própria coleção de arte foi movida, nós não fomos informados em que condições, nem para onde. É uma coleção de arte que tem, aqui na minha cábula, tem inúmeras obras, muitas representativas da nossa arte do século XX e XXI. Estou-me a lembrar de Nadir Afonso, por exemplo, Graça Moraes, Fernando Lenhas, Júlio Rezende, Dário Alves, António do Carmo, entre muitos outros. Essa coleção de arte, não diria que foi transportada, esperamos que esteja bem, que esteja guardada. Eu sei que ela foi acondicionada porque tive a oportunidade de ver ela a sair de lá, mas não sabemos oficialmente, ninguém nos disse, nem a direção. Quer dizer, eu estou a falar enquanto membro do Conselho de Redação, obviamente. A diretora que não disse saber de nada, não sabemos onde ela está. Eu não sei se ficou por responder a alguma pergunta. Se ficou, por favor, agradecia que me recordasse. Também falou na questão de... Há uma entrevista do Presidente do Conselho de Administração de junho em que falava em sinergias. Nós também, neste manifesto, manifestámos, eu não queria evitar o manifesto e manifestámos, mas pronto, já está, a nossa preocupação com estas sinergias, porque partilhamos a sua preocupação com as questões da pluralidade e da diversidade, e as sinergias não vão beneficiar em nada a diversidade, que eu acho que é importantíssima para o nosso jornalismo, e o Jornal de Notícias, voltando ao princípio, eu acho que é um exemplo muito, muito bom daquilo que é diversidade e daquilo que é pluralidade, que fez toda uma história fazendo um jornalismo, também tocando nos grandes temas nacionais, também estando atento a tudo o que se passa, por exemplo, nesta casa que hoje aqui nos acolhe, mas também sempre muito na rua do lado, na rua de Braga, na rua de Guimarães, de Viana, Vila Real, Bragança, Viseu, Coimbra, Leiria. Nós tivemos delegações em todas essas localidades, em Faro, estivemos sempre presentes no país, e o jornal acho que nós somos um exemplo muito bom do que é a pluralidade e a diversidade do jornalismo, e todas estas questões do manifesto, além do arquivo, obviamente são muito importantes para que o jornal sobreviva, e o arquivo, claro, é uma parte importante da nossa história, que é o que nos traz aqui, mas também há outras, como a senhora deputada, e agradeço por isso, bem referiu. Obrigado. Obrigada. Passo a seguir a palavra à senhora deputada Joana Mortágua. Muito obrigada. Queria cumprimentar o Conselho de Redação do JTN. Neste ponto da audição, eu já tentarei não repetir perguntas, mas não queria deixar de, por um lado, cumprimentar a iniciativa de trazer aqui o Conselho de Redação sobre a questão do manifesto que publicaram, mas, por outro, mostrar uma grande perplexidade, porque, perante os 4 pontos que foram referidos nesse manifesto, havendo entre eles coisas tão graves como aquilo que o Conselho de Redação considerou como riscos para a diversidade, pluralidade e interferências nas decisões editoriais do JN por parte do seu acionista, do Conselho de Administração, havendo um passado de uma queixa à entidade reguladora da comunicação social, precisamente por interferência do acionista ou da administração na área editorial do JN, tendo a ERC reconhecido que, de facto, essa ameaça existia, que essa interferência existiu, que havia riscos para a pluralidade e diversidade do jornalismo em Portugal e que havia tentativas de interferência no JN. Estando tudo isto presente no manifesto, o Partido Socialista tenha escolhido exclusivamente ouvir o Conselho de Redação sobre a questão do arquivo, que naturalmente nos interessa, mas que deixa de lado o problema de esta não ser uma questão pontual sobre uma alteração da administração qualquer, isto é, entre vários problemas criados pela entrada do empresário Marco Galinha na administração e no capital acionista deste grupo de comunicação social.
E, portanto, acho que os factos já são suficientes para que nós possamos identificar um padrão de atuação deste acionista na maneira como gere o grupo de comunicação social e alguns dos projetos incluídos no grupo de comunicação social, como é o caso do JN. E, portanto, eu quero referir-me aos 4 pontos do manifesto, e que tiveram já agora a solidariedade também do Sindicato de Jornalistas. O ponto que se refere às declarações sobre a possível reestruturação do projeto empresarial, que significaria a partilha de conteúdos ou eventual fusão de redações ou criação de algum tipo de direção acima das redações ou de algum poder acima das redações, se essa questão ficou ou não cabalmente esclarecida e se essa questão está afastada e se, portanto, o risco que identificaram sobre o pluralismo e a diversidade e a própria identidade do projeto e a liberdade editorial do projeto, se esse risco está hoje debelado. Em segundo lugar, sobre o edifício, esse aqui também já falado, se tem algum contacto, nomeadamente com a Câmara do Porto, que seria a primeira entidade a quem interessaria a classificação do edifício, ou não, mas sobre isso também haveria uma avaliação política a fazer. Sobre a questão do arquivo, já foi bem aqui escalpelizado, eu não voltaria a ela. Sobre a questão da coleção de arte, também não. Queria apenas perguntar, porque no manifesto referem que não há um catálogo, inventário, ou os jornalistas não têm conhecimento desse inventário. Eu presumo que, se eu perguntar se o solicitaram, vão-me responder que porventura não tiveram resposta, mas o que eu ia perguntar é se alguma vez houve, ou se ele não está atualizado, ou como é que se tem ideia do que é que existe na coleção de arte do JN. Pergunto também, e é a minha última pergunta, que contacto é que têm tido com entidades governamentais, nomeadamente com o Ministro, que, tendo abdicado de ter um secretário de Estado dedicado às questões da comunicação social, decidiu atribuir a si mesmo essas competências com a justificação de que lhes dava demasiada importância para as delegar num secretário de Estado. Eu pergunto-lhe se tiveram contacto com o Ministro ou com o Ministério sobre as várias situações, nomeadamente o desrespeito das leis laborais e as ameaças à diversidade e pluralidade que identificaram no vosso manifesto. Obrigada, Sra. Deputada. Passo de seguida a palavra aos membros da redação do Jornal de Notícias para responder às questões aqui levantadas pela Sra. Deputada Joana Mortágua. Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua, pelas suas perguntas. Joana, peço desculpa. Parece que são parecidas e eu fiz confusão. Em relação, eu olhei aqui e, se não se importar, vou responder já pela que olhei, que foi a do edifício. E eu, por acaso, pessoalmente, Augusto Correia, não vou falar em nome do Conselho de Redação, também acho que a Câmara do Porto podia lhe interessar a classificação daquele edifício. Mas é a minha opinião pessoal, não posso responder pela Câmara, mas é um facto que nós, se calhar, temos que fazer alguma coisa a mais. Mantendo aqui na linha política, nós não tivemos qualquer ação junto do Ministro, não falámos com o Ministro, mas também nem o Ministro falou connosco em relação a nenhuma destas questões que estão aqui. A única interação que houve foi uma resposta ao nosso e-mail, a dizer que tinham recebido o e-mail e que ia ter em boa consideração, mas pronto, foi uma das muitas respostas que nós tivemos, que agradecemos a resposta. É bom que respondam, mas não tiramos daí ainda nada. Em relação à questão que colocou da reestruturação do grupo, que foi anunciada numa entrevista do CEO, o Sr. Marco Galinha, até agora, desde foi em junho de 2020 essa entrevista, não houve, que nós saibamos, qualquer tipo de avanço. Nós sabemos, acho que podemos dizê-lo, que nenhuma das direções está receptiva ou estará muito receptiva a que haja sinergias ou fusões, é a sensação que nós temos, e até hoje não, mas também não nos explicaram porquê, porque não somos a parte a quem queiram dar explicações.
Esta não é uma área muito da competência do Conselho de Redação, é mais uma área da competência dos delegados sindicais, e os delegados sindicais enfrentam o mesmo problema que nós, é que dificilmente têm resposta para as questões que colocam, e sabemos que até hoje também não houve qualquer resposta às questões que colocaram, não recentemente, mas durante o último ano. Tanto nas questões laborais, tanto nas questões das próprias condições do edifício, que não é só o centro de documentação que está degradado, todo o edifício está degradado, mas é a nossa casinha, e eu preferia ficar naquela casinha degradada do que mudar-me para outra casa que não é a minha. E entrei nesta casa pela primeira vez em outubro de 1994 e ainda não me conseguiram pôr de lá para fora. Pronto, e não sei se vai ser fácil ou se vai ser difícil, mas às vezes parece fácil, outras vezes não. Em relação ao inventário das obras de arte, eu não quero estar a falar de algo que eu acho que não é da minha competência, mas oficiosamente eu sei que o que estava na obra, o que me disseram, que eu perguntei antes de vir, é que tudo o que estava armazenado foi catalogado, foi embalado e catalogado pela empresa que fez o transporte. Eu não sei se falta a responder alguma pergunta. O que é que queres que eu diga ainda mais? Não sei se ficou alguma coisa por responder. Em relação falou na participação da ERC, não foi o próprio Conselho de Redação que fez a participação à ERC e, como disse, a ERC deu razão a praticamente tudo que o Conselho de Redação argumentou. Não sei se por via dessa participação, mas entendemos que queremos acreditar que neste momento há condições para nós explicarmos melhor também aquilo que é o nosso ponto de vista e a forma como a pluralidade, a diversidade dos jornais dentro do próprio grupo é fundamental e neste momento acho que vivemos um período de paz que nós saudamos e que vamos tentar aproveitar para daí tentar que a situação evolua e que se consiga construir alguma coisa em cima disso. Muito obrigado. Muito obrigada. Finalizamos a primeira ronda. Pergunto aos grupos parlamentares se alguém quer intervir numa segunda ronda. Não havendo inscrições, pergunto à entidade visitante se quer acrescentar alguma informação àquilo da intervenção que efetuou. Segunda ronda era só, depois eles tinham 12 minutos para responder. Peço desculpa, sim. Nada. Muito obrigada. Nós queremos apenas agradecer os vossos esclarecimentos. Queremos, no fundo, sublinhar que o património não é só apenas o prédio, são as pessoas, são as histórias, são a vossa história que é a nossa também, em grande parte. Queremos agradecer-vos, no fundo, eu penso que uma parte disto já foi conseguido, que foi criar aqui uma espécie de um alerta, no fundo, um repensar deste manifesto, que eu acho que foi importante, que deve ser importante, deve inclusivamente ter uma parcela muito considerável de debate portuense ou regional, que eu acho que ainda falta fazer, portanto, também espero que isto de alguma forma sirva para que Excelência se impulte outra vez. Não vou dizer que fico satisfeita com a vossa resposta relativamente à administração, isto é, que ainda não há propriamente um cuidado, não houve numa resposta de sensibilização perante os temas que vocês abordaram. Em relação ao arquivo, enfim, fico igualmente preocupada. Eu lembro-me sempre de, há muitos anos atrás, o arquivo fotográfico, que era um espólio incrível do comércio do Porto, foi porque o debate não se instalou na cidade, foi para o comércio, foi para o Vigo, para o El País em Vigo, porque foi comprado, e é uma parte, tudo bem, o arquivo é importante, era importante para a região norte e para a Galiza também, mas era muito importante para nós, e portanto nós perdemos-lo, não é, enquanto território. Eu não gostaria que isso voltasse a acontecer, e portanto o que nós podemos dizer é que tentaremos que esses erros, e estaremos atentos para tentar evitar aquilo que nós consideramos que são os erros, porque tal como Pedro Tadeu disse relativamente à pergunta que fez, também foi feita pelo seu deputado do PSD, que é porque é que o espólio do JN não é considerado tesouro nacional, como foi do DN,
porque ele diz, na verdade, estamos a desprezar metade da história contemporânea do país. E eu continuo a achar que isso é verdade. E, portanto, contarão connosco para acompanhar esse processo, para fazermos o que for necessário, para tentar fazer a salvaguarda desse património que, quanto a nós, é de todos. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. E agora, para responder e para finalizar, passo a palavra à redação do Jornal de Notícias. Obrigado, Sra. Deputada, pelas suas palavras. Uma vez mais, acho que tinha que voltar ao início e dizer-lhe que acho que conhece também JTN, como nós, qualquer um de nós, e fico muito sensibilizado por isso. Peço desculpa pelo telefone, o telefone é novo, estava em modo não incomodar, só toca à família, e a minha filha ligou-me 2 vezes. Está à espera que eu vá buscar à escola, mas já se esqueceu que hoje não sou eu. Eu tinha escrito aqui umas páginas bastante que pensei que ia ter a oportunidade de ler, não vou ter a oportunidade de ler, nem vou amassá-los com isso. Vou só ler aqui o início, em que nós que agradecemos à Comissão o Conselho de Redação do Jornal de Notícias agradece à Comissão de Cultura, Comunicações, Juventude e Desporto a oportunidade de vir à Assembleia da República, à Casa do Povo, falar do JN, um jornal do povo e para o povo, desde que foi fundado em 1888. Um percurso de quase 135 anos e um órgão de comunicação social que é um projeto singular, de grandeza nacional, sediado no Porto, longe de Lisboa, mas sempre perto do coração dos portugueses. O jornal que ajudou, e isto é o que nós nos diz muito, Carina Soares, uma mãe de 4 filhos, que precisou de 3.000 euros para pagar a caução da casa em Vila Franca de Xira. Não estamos a falar de Vila Nova de Gaia, mas Vila Franca de Xira. O JTN não fica só ali à volta. Graças à iniciativa do jornal, essa senhora tinha 600 euros angariados em 6 dias. O jornal publicou a notícia. Em poucas horas chegou aos 9.000 euros. É o mesmo jornal que ajudou Mário Vilaça de Braga, de 77 anos, a ter o cartão de combatente do ultramar. Esteve 9 meses à espera. Curiosamente, 2 semanas depois de uma notícia do JN, chegou-lhe o cartão a casa. É o mesmo jornal que ajudou Luís Miguel Cardoso, que teve um aneurisma nos Estados Unidos, precisava de 150.000 euros. Quando a notícia foi publicada, rapidamente chegou aos 90.000. Neste momento não tem dinheiro todo, mas está próximo. E agora, passando para a parte final, para não os maçar. A sobrevivência e o reforço deste título, que é o Jornal Notícias, para nós é fundamental, porque é o jornal que vai, em 2003, continuar a acompanhar o Gonçalo de Beja, o Alexandre de Braga, 2 crianças com doenças graves, que graças às nossas notícias e à nossa sensibilização, os pais têm conseguido angariar dinheiro para fazer os tratamentos. É o jornal que vai continuar a acompanhar o caso da Adelina, que ficou sem casa, que ardeu num fogo, e depois os vizinhos ainda que agora esqueço-me do nome, meteram uma ação para ficar com a casa dela. É o jornal que, não querendo ser presunçoso, mas muitas vezes ajuda o Estado a chegar onde o Estado muitas vezes não sabe que precisa de chegar. E nós acreditamos que não é de ânimo leve. Nesta casa, onde se ouve muitas vezes dizer que o jornalismo é um pilar da democracia, nós acreditamos que não é de ânimo leve que eles dizem, e nós temos a convicção plena que o Jornal Notícias é um pilar muito importante, é um sustentáculo muito importante desse pilar, é uma espécie de argamassa desse pilar da democracia que é o jornalismo. E é por isso que nós estamos muito reconhecidos à Comissão de Cultura por nos receber aqui, por nos dar a oportunidade de falar do Jornal Notícias, e esperamos que seja o pontapé de saída, primeiro passo. Se calhar não devia ter sido o primeiro, como disse o Sr. Deputado Paulo Rios, se calhar é bom que seja este o primeiro, acho que é um bom sítio para começar. Começámos bem o ano e esperemos que nos próximos meses, que consigamos fazer o mesmo que o IDN, consigamos preservar o arquivo, consigamos digitalizá-lo, consigamos, acima de tudo, para todo aquele trabalho de muitos e muitos anos ao serviço das pessoas que o queiram consultar. E com isto, não somos nenhum de nós inocente aqui, creio eu, também alertar para outros problemas de notícias que estão neste manifesto e que eu acho que são importantes, porque os notícias têm todo este passado, mas era bom que continuasse e que era bom que tivesse um futuro, porque dos exemplos que eu aqui dei são só 6 exemplos de pessoas que eu podia dar 60, provavelmente, de casos que nós ajudamos durante o ano 2002 e outros tantos em 2021 e por aí fora. Uma vez mais, para não me repetir, agradecemos a oportunidade de estar aqui, agradecemos a forma calorosa como fomos recebidos, agradecemos em especial a forma, como todas as pessoas que aqui estão, e a empatia que mostraram pelo Jornal Notícias e o conhecimento da Sra. Deputada pelo nosso jornal, que muito me sensibiliza, e eu acho que a todos nós. Muito obrigado.
Obrigada, agradeço a vossa presença e damos por encerrado esta audição e vamos fazer um intervalo de 5 minutos para depois iniciarmos a outra parte desta reunião.